Fala, investidores e investidoras! Finalmente a Ares aparece aqui no canal no comentários e informações. Não fiz um vídeo na época do IPO falando sobre o prospecto preliminar, mas agora vim trazer algumas informações acerca da empresa. E a mais recente, que causou um certo burburinho aí no mercado, foi exatamente a quebra do lock-up por 12 pessoas físicas que participavam ali do bloco controlador, dentre elas o maior vendedor sendo Alexandre Negrão, ninguém mais, ninguém menos do que o CEO da empresa, né? Eles venderam ali o equivalente a 1,95% da empresa, do capital da empresa, se desfazendo ali de mais ou menos 15 milhões de ações e receberam esse perdão aí dos bancos que justificaram como válida essa venda. Mas enfim, comentando aqui só para não passar batido, tá? Mas para quem não sabe, o lock-up, quando você participa de uma oferta, é um prazo de carência na qual você não pode negociar as suas ações. E no caso aqui da Ares, esse prazo era de 6 meses. Mas, enfim, coisas desse tipo podem acontecer, é sempre bom você ficar ligado, né? Não quer dizer porque tá ali na regra da operação que vai ser cumprida se o banco deu perdão e validou a operação, isso pode acontecer, tá bom? Mas antes de eu passar aquela visão geral sobre a empresa, mostrar algumas fotos ali, como é que tá a operação, eu quero falar da capacidade instalada que temos aqui para energia eólica no Brasil, trazendo dados que vocês podem conferir aqui comigo da Associação Brasileira de Energia Eólica. Para quem não sabe, tá? É interessante isso daqui. O Brasil é a segunda maior fonte de energia, de matriz energética do Brasil, é exatamente a energia eólica. Então, historicamente, aqui no nosso país, sempre houve uma relevância das hidrelétricas e elas chegam aí a representar 75% da energia produzida. Só que tem todo o custo financeiro para a construção e o custo ambiental para a instalação de uma hidrelétrica, que nos últimos anos a gente observa um movimento de busca de fontes alternativas de energia. E a energia eólica é sustentável e está em um país com uma potencialidade enorme de produção. Não vamos considerar a China, mas o Brasil tem também uma capacidade eólica, principalmente ali pelo tamanho, a extensão do nosso litoral, realmente é algo que vai ser muito bem quisto para o futuro. E a gente já tem até comprovações desse crescimento, né? De 2015 a 2020, houve um crescimento de nada mais, nada menos do que 94,59%. Então, olha só a capacidade instalada aumentando. E já pensou se realmente a gente chega lá em 2024 com 26,9 megawatts de capacidade instalada? Vai ser uma coisa que vai colocar o país numa nova vertente, as empresas de energia, elas vão, né, as empresas elétricas, elas vão começar a olhar com mais carinho, já estão olhando, inclusive, com mais carinho para a energia eólica. E qual a empresa que tende a se beneficiar fornecendo todos os produtos, né, os insumos para a instalação de um parque eólico? Exatamente a Ares. Mas ok, o que faz a Ares? Onde que está essa fábrica? Bom, a Ares é uma fabricante de pás eólicas, como você bem já sabe, que foi criada lá em 2010, ou seja, relativamente nova, e em sua grande maioria por ex-funcionários da Embraer. Tá? A empresa fica localizada no estado do Ceará, sendo mais específico no município de São Gonçalo do Amarante. Ela tem essa Aeres aqui que fica no município de Calcaia, tá? Mas a Aeres P102, que é exatamente a fábrica, fica no Pecém, tá? São Gonçalo do Amarante. E isso daqui tá bem próximo aonde? Ao porto do Pecém, tá? Então, e fica próximo também a um dos grandes parques eólicos que nós temos, né? Esse parque aqui, se eu não me engano, é o Parque Eólico Taíba, essa áreazinha bem aqui. Então, ela tem uma logística muito privilegiada, né? Eu posso tirar o produto da fábrica e enviar numa logística, vamos dizer, não tão cara para as embarcações no porto. Então, aqui uma foto da fábrica para vocês. Quem controla a empresa é a família Negrão, né, que era ex-controladora do laboratório Medley, que foi vendida para uma empresa francesa. E como eu já bem citei anteriormente, o presidente da empresa é o Alexandre Funari Negrão. E a empresa, como eu falei, fundada em 2010, muito jovem, mas já tem 70% do mercado nacional e 7% do mercado internacional.
mas exclui a China desse cálculo, porque senão aí, né, a média fica completamente distorcida. E, bom, a empresa ela tem hoje já firmado contratos com 4 clientes. Quais são esses clientes? São as empresas Vest Wide System, a Nordex Energy, a General Electric e a própria WEG, empresa essa que, quando a Aeris fechou um contrato com a WEG no meio do ano passado, chamou muita a atenção da Bolsa, não só pelo montante do contrato, mas porque a WEG está numa ascensão grande de cotação e as pessoas acabam trazendo essa percepção de que, bom, a WEG é cliente da Aeris, a Aeris também vai crescer na mesma proporção, tá? São as correlações assim que, né, são mais empíricas do que realmente fundamentadas, mas a Aeris ela é uma novata na bolsa, tem muito a crescer e ela vem realizando fortes investimentos exatamente para aquela evolução da capacidade instalada, ela conseguir atender o crescimento não só das empresas que vão expandir, mas também de possíveis empresas que vão entrar dentro desse mercado, beleza? Falando um pouquinho aqui da receita operacional líquida, a gente pode ver um salto aí que a receita teve, principalmente no comparativo do quarto trimestre de 2020 para o quarto trimestre de 2019, mas aí você pode perceber o seguinte, mas peraí, Pedrão, aumentou, beleza, só que o mercado externo deu uma recuada, né? Era 51%, agora representa 35% ali. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que em 2020 nós tivemos uma pandemia. Então, o que a empresa ela começou a fazer? E isso foi muito responsável por aumentar os custos. Já que as fronteiras estão fechadas e ao vender para o mercado externo eu tenho uma isenção, eu vou focar no meu mercado interno. Eu não posso, de forma alguma, parar a minha linha de produção, então eu tenho que ter um estoque de segurança para, se por exemplo, é uma atividade não essencial logística, eu não vou receber mercadoria, eu tenho que ter um dispêndio maior e aí realmente eu vou queimar caixa para fazer um estoque para que a minha linha de produção não pare. Eu não posso deixar isso, em hipótese alguma, acontecer. E foi exatamente isso que a empresa teve, né? Ela aumentou ali o mercado interno, né, a receita advinda do mercado interno, e ela manteve o que dava para manter ali e, obviamente, teve essa redução no mercado externo. Então, mas mesmo assim teve um crescimento muito grande, o que também favorece, né? Às vezes é ruim, às vezes é bom. É ruim quando o dólar salta frente ao real, porque é péssimo, porque a empresa ela compra matéria-prima e está em dólar, então fica mais caro. É bom por outro lado, porque ela também tem uma parte de receita em dólar, mas enfim, a empresa também, já indo para o próximo quadro aqui, ela teve esse aumento aí no custo, né, ela teve uma redução da margem bruta em 4,6 pontos percentuais e no ano foi de 6,6 pontos percentuais, tá? Múltiplos fatores ocasionaram essas quedas aqui na margem bruta. Tá? A gente pode ver que a receita líquida no ano foi de 2,2 bilhões frente a 834 milhões, um aumento, uma variação de 164% que teve no crescimento da receita no comparativo anual. Só que as margens encolheram, por quê? Esse custo que ela teve no ano aqui foi muito alto, né? 186% de aumento no custo. Mas por quê? Simplesmente porque ela está introduzindo novas linhas de produção, que é exatamente para preparar a companhia para um salto de crescimento e para atender os contratos que ela já firmou para os próximos anos. E ela também está descontinuando algumas linhas de produção que já estavam maduras, ou seja, as linhas de produção estavam maduras, se eu não me engano são 5 linhas que ela vai descontinuar, elas já estavam embutidas nesse custo que estava relativamente controlado, mas a gente pode perceber que a proporção do CPV com a receita líquida é um pouco alta sim, tá? Não só em 2020, mas também em 2019, como a gente está podendo perceber aqui. Mas ainda assim é uma empresa que está focando o quê? No crescimento, está procurando maturar o seu negócio, e o custo do produto aumenta consideravelmente, por quê? Como eu já falei, a desvalorização do real ela tende a ter essa participação aí nesse aumento dos custos. Por quê? Porque a empresa começa a focar
no mercado interno, mas ela está ganhando em real, porém ela está tendo despesas em dólar, então isso acaba aumentando o custo. E a companhia também, para vender internamente, ela tem custos relacionados a impostos de importação dos materiais diretos, tá? Que aumentaram consideravelmente. Quando a gente vê aqui essa parte laranja de 2019 para 2020, o custo do material direto ele aumentou 81,8%. Então, quando se vende para o mercado externo, que é esse cinza, ela tem uma isenção quanto a essas vendas no mercado em função do regime de drawback. Então, ela, no mercado interno, apesar de ter vendido mais, ela tem um pagamento de imposto que para o mercado externo ela não teria. Então, por isso que esse custo aqui ele tende a aumentar, beleza? E falando aqui, antes da gente citar a parte do EBITDA, que a gente, não, vou até citar rápido, a gente está passando por isso daqui, a gente vê que a empresa ela tem um incentivo fiscal da Sudene, tá? Então não é à toa que a empresa está instalada no Nordeste, tá? Não foi tirando no palitinho que ela escolheu ir para o Ceará, até por causa também da logística. O Porto do Pecém tem muito bem relacionado, né, com internacionalmente, então a empresa está muito bem assistida na questão de logística. Mas ainda assim teve uma redução aí do EBITDA, porque quando a gente pega ali, vamos voltar aqui, teve 2,2 bilhões de receita líquida. Só que quando a gente vai olhar para o EBITDA, sobra 45 milhões. Não, peraí, o que está acontecendo? Isso aqui é a gente olhando o quarto trimestre, obviamente. Se a gente olha para o ano, 243 milhões. Pô, o que está acontecendo? Quer dizer que da receita líquida até chegar no EBITDA, muito dinheiro aí fica no custo do produto vendido, fica nas despesas operacionais. Então, assim, é muito custo para a empresa manter. Característica de uma empresa que está em expansão. A gente também vai ver daqui a pouco o fluxo de caixa. A empresa é essa que finalizou 2020 com fluxo de caixa negativo, mas a gente vai entender o porquê dela ter finalizado o ano de 2020 com fluxo de caixa negativo. Tá? Ela teve também despesas financeiras líquidas na ordem de 39 milhões e meio. Tá? A variação cambial aqui a gente soma com a despesa financeira para ver quanto que de fato a empresa teve desse dispêndio aí. Mas essa variação cambial foi negativa porque é o resultado dos instrumentos de derivativos que a empresa contratou em 2019 e que foram negativamente afetados aí pela alta volatilidade cambial, né, da moeda. Então ela tenta se proteger porque ela compra insumos em dólar, mas ainda assim com essa alta volatilidade cambial ela acaba tendo esse efeito negativo aqui. Uma parte muito boa é o que? A dívida líquida ela reduziu bastante, né? No comparativo de trimestres, mais de 100%, e no comparativo ali dos trimestres mesmo ano, terceiro para o quarto trimestre, houve uma redução de 45,4%. Isso quer dizer que a empresa pagou as dívidas? Não, a empresa não pagou as dívidas. O que a empresa fez? Ela simplesmente fez uma amortização dessa dívida no seu fluxo de caixa após uma emissão de debênture que a mesma fez. Tá? Ela realizou a emissão de debêntures agora em janeiro de 2021 na ordem de 600 milhões, e esses 600 milhões ela tem um vencimento para onde? Exatamente 2024, 25 e 26, totalizando os 600 milhões que a empresa captou. Ou seja, o primeiro semestre da empresa em 2021, onde ela tinha muita dívida para pagar, esse quadro que é antes da emissão de debêntures, ela acaba alongando a sua dívida, ou seja, diminui aqui o endividamento no curto prazo, né? Reduz também o custo médio do capital de terceiros, porque ela alongou o prazo médio da dívida. Então ela tem mais fôlego para fazer a operação dela no médio prazo. Isso é bom, isso é importante, tendo em vista também que o caixa que a empresa finalizou 2020 foi de 684 milhões. Então a empresa está tranquila aí para os próximos anos, se mantiver esse desempenho de 2020. Obviamente que 2020 é um ano atípico, é um ano onde a empresa teve que segurar muitos investimentos, onde a empresa não pôde ter uma receita forte no mercado externo, né, para expandir por lá, mas é algo que a gente vai acompanhar para os próximos anos, ver a tendência de crescimento da empresa por lá. A empresa também, como eu falei, ela segurou os investimentos, então a gente pode ver no primeiro
trimestre, segundo trimestre também teve uma segurada ali do dinheiro que estava sendo para a expansão da capacidade produtiva da empresa, só que no quarto trimestre já soltou o pé, já foi embora, exatamente porque tem que cumprir os contratos de fornecimento que já foram assinados. Dentre estes contratos, tem o contrato da WEG, que foi assinado ali no meio do ano passado, beleza? Então, tendo em vista toda essa ampliação da capacidade produtiva que a empresa vem almejando para o final de 2021, né, até o final de 2021, a gente também tem aí o que? Uma redução do retorno sobre o capital investido, quando a gente compara os trimestres. A gente percebe uma redução aqui de 8,1% no comparativo do quarto trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2020, e essa redução se justifica exatamente pelo aumento do capital investido médio, que é exatamente para aumentar a capacidade produtiva e fazer frente àquilo que a empresa já tinha acertado, que é honrar com os contratos que já foram firmados. Então não quer dizer que a empresa está perdendo rentabilidade, é que houve um aumento de 133% no capital investido médio, o que faz com que o ROIC da empresa momentaneamente seja encolhido. E eu trouxe aqui para vocês, para a gente falar rapidamente, do fluxo de caixa, tá? E a gente vê que a empresa finalizou ali, né, um caixa líquido das atividades operacionais negativo. Então, a atividade operacional consumiu muito dinheiro, o que pode ser explicado aí pelo quê? Exatamente pelo estoque, tá? Olha o estoque aqui negativo, isso quer dizer o quê? A empresa ela procurou mitigar os riscos decorrentes aos possíveis lockdowns. Então ela aumentou os seus estoques, ela teve que desembolsar dinheiro, como eu falei, teve que queimar a caixa para fazer isso daí e evitar, né, sofrer impactos maiores de uma segunda onda da Covid-19. Então realmente isso faz com que a empresa tenha o seu caixa líquido das atividades operacionais negativo. Ela também teve aí uma redução do adiantamento de clientes, então acabou que houve essa redução no comparativo do ano passado para 2020, né, do ano retrasado, melhor dizendo, 2019 para 2020, exatamente por causa de toda essa renegociação que foi feita com os clientes da empresa. E a empresa ainda teve, né, essas questões de contas a receber de clientes e outras contas a receber que também sofreram muito. Alguns prazos foram renegociados, assim como a empresa alongou sua dívida, os clientes da empresa também pediram alguns alongamentos. Então é realmente algo que impactou negativamente aí no ano da empresa, porque a empresa não esperava, né? Nenhuma empresa esperava pela Covid, então pegou o mercado de surpresa, ela teve que fazer ali suas provisões, ter uma redução dos seus adiantamentos de clientes, ela teve outras contas a receber adiadas também, só que se essas contas não entram no caixa da empresa, né, não há uma entrada de recursos, obviamente que isso vai fazer falta, por quê? Porque a empresa precisa continuar financiando a sua operação, né? Seu capital de giro, seus investimentos em expansão, acaba fazendo com que o fluxo de caixa fique negativo e a empresa está fazendo aí um investimento. Então, seu CAPEX está aumentando. Se a gente olhar essa proporção, a gente vai ver exatamente isso lá no fluxo de caixa. Beleza? E bom, depois disso daqui, o que eu posso dizer é para você não misturar a emoção com os investimentos, né? Eu sei que tem muita gente aí que começou a olhar a Aeres depois dos contratos com a WEG, e principalmente pela WEG ser uma grande cliente da Aeres, muita gente fala que a Aeres vai seguir o mesmo rumo. Cuidado com esse tipo de correlação, estude direitinho o caso, você tem as informações ali já auditadas de 2020 no RI da empresa, dá uma olhadinha, leia as notas explicativas e a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui. Se você gostou, deixa o seu like e a gente se vê em breve.